Então vamos lá, vamos para mais uma aula hoje e hoje nós vamos falar sobre a biodiversidade. Mas professor, o que seria falar de biodiversidade? A palavra bio, vida, diversidade, variedade, como sempre eu falo, né? Então diversidade da vida no aspecto científico, geográfico que nós vivemos, que nós habitamos. Poderíamos iniciar com as primeiras classificações nas divisões dos grupos dos animais e dos vegetais, porque daí, na aula passada, a gente viu que esses dois grupos, eles fortalecem mais, e daí nós temos uma dinâmica de conhecer os diferentes tipos de que, se eu for fazer uma análise contextualizada, biológica dos tipos de vegetais que eu conheço, simplificando, vamos dizer, primeiramente no meu setor, na minha região, né, a gente já vai ter uma grande quantidade de espécies diferenciada. Por exemplo, a gente tem aqui na região nordeste do país uma variedade diferenciada de espécies de vegetação. Por quê? Daí a gente vai fazer uma classificação. Nós vamos ter vegetação típica da Caatinga, que é um ecossistema daqui da região nordeste. Ainda vamos ter as reservas, as florestas de matas atlânticas, né, que pega ali do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E essas vegetação ou essas vegetações, elas são diferenciadas, né, de lugares para lugares, de lugar para lugar. Mas, tipicamente, nós vamos ter também, além da flora, vamos ter a fauna, os diferentes tipos de animais que compõem essas regiões, esses diferentes tipos de ecossistema. E é muito importante nós entendermos, e olha que eu estou falando do quê? Da classificação por espécime de cada localidade. Mas daí, se nós formos abrir o leque, e daí vamos ver os diferentes tipos de animais, os diferentes tipos de vegetação, propriamente daquele determinado lugar e daquela determinada região. E isso daí começamos a analisar e estudar os diferentes casos típicos. Por quê? Porque não existe somente os animais e somente os vegetais. Nós vamos dar a prioridade, vamos estender mais para que nós possamos conhecer os demais tipos de quê? De vida, assim como as bactérias, assim como os fungos, como os protozoários, né? É lógico que algumas pessoas falam assim, mas o senhor não falou do vírus. Mas vírus não é um ser vivo, né? Os vírus, eles são o quê? É uma proteína que eles precisam de quê? De uma célula, de um ser vivo, para que ele penetre, para que ele se multiplique e para que ele dê continuidade no seu ciclo de existência. Não de vida, porque ele não tem vida. Mas os vírus necessitam de seres vivos para que eles venham se multiplicar. Seja vegetais, seja em células vegetal, seja em célula animal. Eles precisam desse ambiente. Então daí eu tenho que falar dos seres vivos
como um todo, para que nós possamos ter o quê? Uma dimensão do que de fato eu estou estudando, do que eu estou compondo, do que eu estou falando. E dentro dessa realidade, conhecendo os diferentes tipos de animais, os diferentes tipos de vegetais, os fungos, os protozoários, né? E daí a gente vai fazendo a análise e daí vamos entendendo por que há uma grande diversidade de espécies, há uma grande biodiversidade. Agora, existem os diferentes, né, fatores e setores das quais esses seres vivos precisa para sobreviver. E os diferentes tipos de ambiente, eles têm que ser o quê? Preservados, eles têm que ser cuidados por nós. Imagine em uma árvore só quantas existências de vida ali está presente, né? Imagina uma árvore que é receptora de um pássaro que faz o seu ninho. Imagina uma árvore que ali existe inúmeros micro-organismos ali presentes nele. São micro-organismos porque eles são microscópicos, que muitos deles nós não percebemos, nós não temos a capacidade de observá-lo. Mas existe também aqueles que são o quê? Pequenos, como formigas, besouros, aranhas, gafanhotos, lagartas, né? E outros animais que ali faz e que vivem naquele determinado ambiente. Assim como os rios, riachos, que também há uma grande variedade de espécies e que aquele ambiente tem que ser preservado, tem que ser cuidado. E uma das espécies que ela é mais malvada, mais, né? Mas, assim, eu costumo dizer, mais destrutiva é nós, é o ser humano. Quantos rios já não existe mais vida nele ou neles, devido à ação do ser humano na condições de jogar, de adicionar dentro daquele rio, daquele riacho, assim como nos oceanos, até porque a porta de entradas da maioria dos lixos são justamente os rios e riachos que passam, transitam de regiões, cortando os municípios, cidades, né, vilarejos e por aí afora. Então, por onde o rio vai passando, a população vai ali promovendo, causando danos, e daí isso trazem muitas consequências que são consequências danosas. Qualquer tipo de lixo, seja ele líquidos, sólidos, resíduos sólidos e líquidos, o esgoto jogado ali dentro daquele riacho, daquele rio, vai fazendo com que haja uma alteração, uma destruição, e há também uma grande proliferação de outros seres, de outros micro-organismos ali presentes. Então, uma quantidade, uma espécie vai morrendo, vai se acabando e outra vai surgindo, não é? Então, vamos olhar para um rio poluído, a gente sabe que ali